Oi, gente, tudo bem? Vamos a uma aula de imunologia de tumores. Na década de 50, por volta da década de 50, houve umas primeiras experiências com transplante de tumores para provar que o sistema imune tinha uma participação na erradicação desses tumores, né? Eu vou mostrar o experimento daqui a pouco. E depois estudos histopatológicos também detectaram a presença de infiltrados de células do sistema imune junto a tumores, né? Inclusive, essas células também estavam próximas aos linfonodos que drenavam os locais de crescimento tumoral. E aqui a gente tem um dos experimentos que eu falei ali, com transplante de células tumorais. Nós temos aqui um primeiro camundongo e temos dois outros camundongos. Um camundongo que foi portador do tumor original e o outro camundongo singênico, né? Esse camundongo que teve um tumor induzido por um carcinógeno químico, teve as células tumorais tiradas e transplantadas em outro local, num camundongo que também teve esse tumor induzido, né? E aí não teve crescimento tumoral, ou seja, no camundongo que já teve aquele tumor e que tem, né, não teve crescimento tumoral em outro local. Depois transplantou essas mesmas células em outro camundongo, um camundongo cisgênico, e aí houve um crescimento tumoral. E ao final pegou-se esse camundongo que não tinha tido contato ainda com aquele tumor e que teve células também transplantadas nele, e teve uma transferência de linfócitos T CD8 que eram do camundongo portador de células tumorais, o camundongo original. E aí houve a erradicação do tumor. Então, concluiu-se que há, sim, uma resposta imune, inclusive a partir de linfócitos T, contra células tumorais, né? Então, com esse experimento, houve essa comprovação. E o conceito surgiu, então, o conceito de vigilância imune, né? Que é um conceito proposto por Burnet na década de 50, que afirma que uma das funções fisiológicas do sistema imune é nos proteger, sim, contra tumores, clones de tumor, né? Todo tumor é um clone, né? Um do outro, né? Quando não tem o pleomorfismo, que ele vai se modificando, né? Então, a existência de vigilância imune foi demonstrada pelo aumento da incidência de alguns tipos de tumores em animais e também em seres humanos imunocomprometidos. Só que havia um problema, né? A comunidade científica recebeu com muito ceticismo, né, essa teoria e indagou que tanto camundongos nudes, que eram imunodeficientes, quanto camundongos que eram imunocompetentes, não apresentavam tanta diferença em taxa de desenvolvimento de tumores, né? E aí o tempo passou e na década de 50, depois de uma série de experimentos, a comunidade científica chegou à conclusão que não, que isso era bobagem, que não havia uma participação do sistema imune na proteção contra tumores. Vale lembrar que década de 70, né, foi antes toda da nossa década que tem engenharia genética, etc, né? Então, portanto, o argumento foi: o sistema imunológico não desempenha nenhum papel no tratamento do câncer, não tem participação. E isso ficou durante muito tempo, até que um outro cientista, o Schreber, né, em 2001, não só demonstrou as capacidades do sistema imune, como explicou também por que às vezes a taxa de crescimento tumoral não variava tanto, né, de imunos comprometidos, camundongos imunocomprometidos, para imunocompetentes de certos tumores, né? Então, ele que redefiniu a compreensão em relação entre o câncer e o sistema imunológico. Ele foi Nobel de Medicina, né, esse cara. E o que aconteceu, né? Ele começou a explicar que tanto o câncer quanto o sistema imune tem uma relação entre eles muito dinâmica, uma relação que inclusive passa pela teoria darwinista da seleção natural, né? Por pressão seletiva
que o sistema imune coloca em cima do câncer, daquele tumor que ele está combatendo, né? Quando ele reconhece que aquele tumor é um antígeno, é algo não próprio, ele acaba modulando esses tumores, acaba esculpindo esses tumores, porque, veja bem, ele vai combater as células que ele reconhece como não próprias, que tem um antígeno que possa ser reconhecido, que vai ativar diversos mecanismos, né? Então, para o sistema imune combater e ativar as outras células, linfócitos, e aí sobram nesse grupo de células, e a gente tem que entender que uma célula de tumor, uma célula que tem uma mitose descontrolada, ela vai se modificando com o tempo. Então o sistema imune ele consegue perceber, quando ele percebe uma porção daquelas células que são não próprias para ele, mas a outra porção que já se modificou, até por pressão seletiva, porque sobra espaço ali para as células que não foram atingidas pelo sistema imune. E essas células vão se multiplicar. E aí elas já estão invisíveis, né? Não estão mais imunogênicas para o sistema imune, porque a mutação, quando acontece nos cânceres mais agressivos, é muito maior por causa da taxa de mitose delas. Então, ele concluiu que a relação é dinâmica, que enquanto o organismo está combatendo uma parte das células, se não erradicar totalmente, outra parte se multiplica, muta, e o sistema imune já não consegue perceber que aquilo é um organismo não próprio, que aquilo é uma parte não própria, e aí não combate. E aí é quando não só o sistema imune não consegue mais combater essas células, mas também os medicamentos que os médicos usam, as terapias passam a não ser mais competentes em acabar com aquele tumor, porque se ele é muito agressivo, ele vai ter mutações uma atrás da outra, né, que vai se chamar pleomorfismo, né, várias células diferentes, e medicamentos de ontem já não valem mais para hoje, e o sistema imune também não consegue mais combater. Então, o câncer é uma doença que é muito dinâmica, e dependendo do seu grau de mitose, do seu grau de pleomorfismo, do seu grau de agressividade, ele consegue escapar. E é justamente essa aula é sobre isso, né? A maneira como a neoplasia maligna, ela é tão dinâmica, inclusive em escapar, né? Então o câncer e o sistema imunológico também está vivo. Então os dois, eles competem, né? Eles se modificam, se automodificam, né? E também os dois podem se adaptar, né? Então as estratégias da imunoterapia hoje e das outras terapias de repente combatê-lo antes que ele mude, antes que ele sofra mutação, antes que aquelas medicações não façam mais efeito, antes que o sistema imune não consiga mais atacá-lo, né? Então aqui a gente já tem aqui uma prova, né? Células tumorais idênticas injetadas em um camundongo normal e um camundongo imunocompetente. Então, células tumorais foram injetadas em 2 desses camundongos. Foram novamente tiradas para serem transplantadas, retransplantadas em outros camundongos, normais dessa vez. As células do camundongo normal, quando foram transplantadas em outro camundongo normal, os tumores conseguiram crescer. Então, os tumores cresceram, né? Eram tumores extremamente agressivos, porque sofreram, provavelmente, a pressão seletiva imposta pelo sistema imune do camundongo normal, que tem o sistema imune competente. As células do camundongo imunodeficiente, quando foram transplantadas para um camundongo normal, foram rejeitadas, porque essas células não sofreram pressão seletiva, não sobraram as mais agressivas. Então, com esse experimento, ficou comprovada a relação de pressão seletiva que o meio, o sistema imune, os medicamentos que aquele paciente usa, pode modificar, pode modular, pode editar
editar o tumor. E aí veio a edição, né? Sistema imune, edição de tumor, né? A edição, como ele se modifica e como ele sobrevive. E aí vamos lembrar um pouco do câncer, né? O câncer, a gente tem, para essa neoplasia maligna se instalar, são diversos tipos de mutações, né? Eu outro dia estava vendo um vídeo de pós, e que tem, depois eu posso até passar o link, tem à disposição para quem se interessa por onco, né, na USP, e estava até abordando que são mais de 1000 mutações para aquela célula virar uma célula sem controle, uma célula imortal, que é a célula do câncer. Então, mais que a gente tem no ciclo celular checkpoints que vão verificar se aquele material genético está íntegro, como está acontecendo em termos de divisão, para evitar que isso aconteça. Então, mecanismos celulares intrínsecos da supressão tumoral. Normalmente, a mutação ativa mecanismo de autoproteção que resulta em reparo do DNA, parada do ciclo celular, apoptose ou senescência da célula ativada. Então, são diversos tipos de mecanismos que a gente tem para evitar que aquela célula se torne uma célula descontrolada, né? Mas o câncer, ele segue uma progressão quando esses mecanismos não são competentes em barrar o câncer, quando aqueles mecanismos que eram para barrar sofreram mutação. Então, você vai ter mutações na P53, mutações no Carrais, então você vai ter mutações em diversos outros tipos de mecanismos que vai fazer com que essa célula, mesmo com todos aqueles problemas, ela vá para frente. Então, de normal, ela vai se tornar hiperplásica, então ela vai já se multiplicar, né? Uma primeira, vai ter que ter uma primeira etapa de mutação para ela se tornar hiperplásica, uma segunda etapa, uma terceira etapa para ela ir para a displasia e aquele tecido já perder a sua arquitetura, já ter uma modificação no material genético, já está se multiplicando meio desordenadamente, até uma neoplasia, uma quarta mutação, até realmente se transformar no câncer, né, que a gente conhece. Então, o desenvolvimento do câncer é um processo de multi-etapas que conta até com mais de 1000 mutações, como eu falei, né, são diversas mutações. Bom, os antígenos tumorais, aí a gente se pergunta como o sistema imune ele reconhece o câncer como algo não próprio, já que o câncer, já que a neoplasia maligna, ela é derivada do nosso próprio organismo. Veja bem, são nossas células que sofreram mutação e podem ou não estar fazendo antígenos que serão reconhecidos pelo sistema imune. Então, aí foi classificado 2 tipos de antígenos. Antígenos específicos do tumor, que são antígenos que ajudam na capacitação daquele tumor, né, daquela célula, e antígenos associados ao tumor, que são genes que estão ali, que estão expressando proteínas ainda normais, mas em grandes quantidades, ou em locais errados, ou de repente em épocas erradas, que a gente vai ver ali. Aqui é antígenos associados ao tumor, né? Antígenos associados ao tumor são codificados por genes, mas são expressos ou em concentração anormal, tá? Uma concentração anormal, de repente você tem ali uma proteína de membrana que tinha que estar numa determinada quantidade e de repente aquela proteína está sem controle, sendo muito hiperfabricada, né? Em um local anormal, ele está em um local anormal, está num tecido que não deveria estar. Em um tempo normal, né? De repente, é uma célula, uma proteína fetal e está numa célula normal, né? O que aquela proteína está fazendo lá? Uma proteína de célula fetal. E de repente aquela proteína tinha que estar dentro e está fora. Então, isso aí são associados ao tumor, não são os específicos do tumor, né? Sofreram mutação e estão fabricando proteínas estranhas, né? E temos aqui os antígenos específicos do tumor, né? São novas macromoléculas que nunca foram
fabricadas no organismo, exclusivas do tumor, e não são produzidas por qualquer tipo de célula normal. Então, não há produção nelas quando a célula está normal, devido à sua natureza não própria. Então, é mais fácil para o sistema imune perceber essas, né, que são específicas do tumor e que nunca estiveram antes presentes em células normais. As macromoléculas que constituem, né, os antígenos específicos do tumor podem estar localizadas na superfície das células tumorais ou também no seu interior. Então, aqui a gente tem, né, uma proteína, né, uma célula normal expondo antígenos próprios, né? Antígenos próprios não dá nenhum tipo de resposta por parte de linfócitos, né? Proteína própria mutada, que não contribui para a tumorogênese, pode ou não, né, ser percebida, né? Mas geralmente é percebida porque ela nunca foi fabricada antes. Produtos de oncogene ou genes supressores de tumor mutado, então uma P53 mutada, né? Um gene supressor de tumor mutado, uma ciclina mutada de repente, né? Também produtos de oncogene RAS mutado, proteínas de fusão, né? Produtos de gene de supressor de tumor, como eu disse, a P53. Nós temos aqui proteínas próprias super expressadas, aberrantes, né? Como eu falei ali, específico, não específico do tumor, mas que é associado ao tumor, uma proteína que ela não está mutada, mas ela está super expressada. Isso faz com que o sistema imune abra um alerta, fique alerta, porque aqui está havendo uma super expressão daquela proteína. E a que mais chama a atenção do tumor por apresentar como antígeno, a que mais causa, o que é mais percebida pelo sistema imune, é quando você tem um vírus oncogênico, né? E você tem a produção de proteínas virais, que realmente não são próprias e que realmente essa pode tanto ativar o sistema inato como também o adaptativo, pode induzir, né? Então, essa daí de genes relacionados a vírus, né, que são proteínas virais, né, que são expressas quando uma célula está infectada, essa é a que chama mais atenção. Um exemplo, o papilomavírus humano, né? Antígenos tumorais reconhecidos pelos citotóxicos são os principais indutores e alvo para a imunidade antitumoral. Estes antígenos incluem mutantes de oncogenes, como eu falei, e outras proteínas celulares, proteínas normais cuja expressão é aumentada, né, deflagram um alerta, né, ou desregulada em tumores. E os produtos de vírus, como eu falei, oncogênicos, né? Então a gente tem aqui alguns antígenos tumorais, tem uma listinha, produtos de vírus oncogênicos, produtos de oncogenes não mutados, mas super expressados, como eu falei, produtos de oncogenes mutados e genes super expressos também no tumor, ali antígenos oncoletais, né? E a gente tem aqui diversos tipos. É bom sempre dar uma olhada. Essa lista eu tirei do Abas, né? Que é o livro padrão que a gente usa, né? E aqui, mecanismos imunológicos de rejeição tumoral, né? O principal mecanismo imunológico que o sistema imune usa de erradicação tumoral é a eliminação de células tumorais pelos linfócitos T específicos para antígenos tumorais, além também da ação da NK. A NK pode agir porque alguns tumores, eles fazem com que a célula não expresse o MHC de classe 1. Então isso já causa um alerta nas NK que vai levar, aquela célula está com problema, então ela vai levar aquela célula à morte, né? Por perfurinas e diversas outras ações que lesa a membrana celular e leva a célula à morte. Então a indução da resposta antitumor da célula T é através de uma apresentação cruzada, né? Vem uma célula PC, que é uma célula apresentadora de antígeno, né?
especializada, ela vai fagocitar, aqui é por isso que é uma apresentação cruzada, porque ela fagocita a célula que tem a célula tumoral e ela vai apresentar os antígenos não próprios, né, as proteínas não próprias mutadas, ao linfócito TCD4 e ao TCD8. Então, ela vai conseguir, inclusive, coestimulação, porque ela vai fagocitar e vai apresentar, tanto pelo MHC de classe 1, quanto também pelo MHC de classe 2. Então, aí vai haver diferenciação em células, né? Por exemplo, células TCD8 em células citotóxicas e que vai levar aquela célula tumoral à morte. Então, é uma apresentação cruzada porque ela apresenta o antígeno de uma célula que ela fagocitou. Ela apresenta antígenos de outra célula. Por isso é que se chama apresentação cruzada. Mas a gente se pergunta como é que as células dendríticas percebem a existência de células tumorais para apresentar, como a gente viu anteriormente, para os linfócitos T. Então, os tumores, eles vão crescendo desordenadamente, e para aquelas células sobreviverem, elas precisam de angiogênese, elas precisam de nutrientes, né, angiogênese, através da angiogênese, e algumas não conseguem. Então, junto a tumores que vão crescendo, acontecem processos inflamatórios, né? Acontece processo de necrose, de morte celular, por falta de nutrientes, como a gente já viu em patologia. Aquela célula vem a necrosar por falta de oxigênio, por falta de nutrientes, e vai expor os produtos dela, que estão internos, que deveriam estar intracelular, no meio extracelular. Então, isso se chama DAMP, padrões moleculares associados ao dano, que é percebido pelas células AP6, né? E aí aquelas células AP6, elas vão detectar que ali está ocorrendo um problema. E aí vão fagocitar e fazer todo aquele processo que a gente já estudou anteriormente. Fagocitar e apresentar os linfócitos, né, ter o antígeno derivado daquelas células tumorais. Bom, os mecanismos pelos quais os tumores escapam do reconhecimento imune, né? No início dessa aula, eu falei que os tumores, eles é uma relação dinâmica entre as células tumorais e o sistema imune, né? Às vezes, existe uma baixa imunogenicidade. Por quê? Porque muitos tumores ainda não apresentam antígenos que possam ser detectados como não próprios pelo sistema imune, né? Então, esses antígenos todas as células tumorais foram células nossas, né? A célula que iniciou o processo é uma célula que é originária do nosso tecido, então às vezes ela tem uma baixa imunogenicidade, né? Ela não é tão detectada pelo sistema imune. Uma coisa importante para a gente saber é que nem sempre o antígeno que o sistema imune vai detectar como não próprio é o que contribui para o tumor existir, tá? Às vezes é um antígeno, um outro tipo de antígeno que não está contribuindo ali para o crescimento tumoral, não está contribuindo para a nutrição tumoral, para nada, mas que esse antígeno serve para ser detectado como não próprio e exacerbar a função protetiva, né, do sistema imune. Tumor tratado como antígeno próprio, é isso, né? A origem dos tumores são células próprias e muitas vezes são consideradas tecidos próprios e não estimulam imunogenicidade, né? Modulação antigênica, né? Mecanismos de escapes como indução da endocitose, né? E seleção de variantes sem antígeno. Então, a própria célula tumoral, ela pode fazer a endocitose de proteínas que ela tem na membrana que sejam imunogênicas, né? Ela tem esse mecanismo, mas é tudo por pressão seletiva, né, gente? É aquilo que eu falei no início da aula. Você tem diversos tipos ali de células que vão sofrendo mutação, nasce, de repente, surge uma,
que não tem aquela proteína expressa na membrana, que é imunogênica, e aí é aquela que vai conseguir escapar e que vai se multiplicar e que vai causar o crescimento do tumor e que o sistema imune não vai detectar, né? Não é nada pensado, né? É o acaso, tá bom? E células tumorais podem secretar o TGF-beta e com isso causar uma supressão da resposta imune, com a participação de macrófagos M2, né? E diferenciação em células T e Treg. Então, tem muitas células tumorais que passam a secretar células de imunossupressão, que vão fazer com que, em vez do T, da linfócito TCD4, né, se diferenciar em TH1, né, ele vai se diferenciar em Treg e vai causar, então, uma tolerância por parte do organismo com esse tipo de tumor, parte do sistema imune, né? O sistema imune vai tolerar aquele não próprio ali, né? E aí, também, sítios privilegiados induzido por tumor, né? Fatores secretados por células tumorais criam uma barreira física em que o sistema imune não consegue chegar até ele, né? E detectar o tumor, né? Então, com tudo isso, com todos esses mecanismos de escape, essa evolução que o sistema imune sofre passa junto com as células tumorais, é uma relação dinâmica entre a neoplasia maligna, né, principalmente as muito agressivas, e o sistema imune, é que foi criada a teoria da imunoedição. Então, existem 3 fases do crescimento tumoral, né, 3 fases, principalmente com relação àqueles tumores mais agressivos, né? A primeira delas é a fase da eliminação, no qual o sistema imune reconhece e destrói as células tumorais potenciais, né? Fenômeno previamente chamado de vigilância imune, né? Que foi lá da década de 50, lembra? Então ele vai lá, a fase da eliminação, ele vai reconhecer e vai eliminar. Depois, se a eliminação não for realizada com todo sucesso, é como eu disse, se aquele tumor não for totalmente erradicado, não sobrou pedra sobre pedra em termos de células neoplásicas malignas, segue uma fase de equilíbrio, na qual as células tumorais vão sofrer modificações ou mutações que objetivam a sua sobrevivência, como resultado da pressão seletiva imposta pelo sistema imune, né? Uma pressão darwiniana, né? Seletiva, né? Vai sobreviver a mais adaptada. Tá? Durante a fase de equilíbrio, um processo conhecido como imunoedição do câncer compõe continuamente as propriedades das células tumorais que sobrevivem. Então vai ter ali um pleomorfismo, modificações, aquelas células que antes expressavam antígenos que são reconhecidos pelo sistema imune, não vão mais expressar, né? Vão expressar o TGF-beta, que vai fazer uma tolerância imunológica e vão ter vários tipos de mecanismos de escape. É na fase de equilíbrio que acontece essa imunoedição do câncer, né? Imunoedição dos tumores, e que as células, as neoplasias malignas, elas vão se modificar a ponto de não serem mais reconhecidas pelo sistema imune como antígenos, né? E depois, na fase de escape, que é a fase final, as células tumorais que acumularam mutações suficientes enganam as atenções do sistema imune e crescem desimpedidas para tornar-se clinicamente detectáveis, né? E células tumorais podem induzir respostas inflamatórias que favorecem, isso é muito importante, tanto a angiogênese como a metástase, né? Então aí existem mecanismos, você me pergunta, mas a inflamação não é a ação do sistema imune em si contra um tumor, contra qualquer tipo de antígeno não próprio? Sim, ela age ali, mas de formas diferentes. Existem processos inflamatórios e processos inflamatórios.
Processos inflamatórios detectados, né, onde há a Treg atuando, ou mecanismos como os macrófagos M2, são processos que causam imunossupressão. São processos para modular a resposta imune quando não há mais perigo, né? Para o seu sistema imune não acabar te levando a óbito, né? Atacando, ficando ali. Lembre-se que o sistema imune fabrica espécies reativas de oxigênio, então você não pode ficar atacando o corpo indefinidamente, né? E através do TGF-beta, o sistema imune acaba causando uma certa tolerância ali no meio e sendo imunossuprimido. Então, e também tem, isso aí é uma coisa, as células tumorais também podem induzir a angiogênese, porque elas têm que ter uma alimentação, que também é imposta pelo processo inflamatório. E outra variante de uma ação no sistema imune que são as que geram espécies reativas de oxigênio. Concorda comigo que espécies reativas de oxigênio pode fazer uma lesão, que também um produto do sistema imune, lesar o DNA? Espécies reativas de oxigênio podem causar mutação no DNA, e com isso ela pode servir o próprio sistema imune para você surgir uma mutação que gere a metástase. Então, o sistema imune pode sim, quando descontrolado, propiciar a metástase, surgir uma mutação que favoreça a metástase daquelas células tumorais, porque ele fabrica espécies reativas de oxigênio que podem atingir o DNA celular e favorecer a metástase, né? Então, e como que hoje em dia a gente, a clínica, a ciência está combatendo o câncer, né? A gente já ouviu falar da imunoterapia, existe até uma série que eu recomendo para vocês verem sobre o câncer, né? Que é O Imperador de Todos os Males. Essa série tem à disposição, não sei se, não me engano, até no YouTube. Que é muito interessante, que fala da relação dinâmica entre câncer e sistema imune de uma forma muito interessante. Também tem o livro, que eu recomendo. E ali ela fala muito da imunoterapia, que inclusive salvou um cara que estava com metástase em tudo quanto é lugar, né? Então, como você pode observar, como o sistema imune ele pode ser poderoso e pode também, através, de repente, de um processo inflamatório, contribuir para o câncer. E pode também contribuir para acabar com as células tumorais. Então, é um processo de via de mão dupla, um processo que tem que ser muito ajustado, né, e muito pensado, para você, de repente, não causar o óbito do paciente em vez de ajudá-lo, né? Então, o combate ao mecanismo de evasão, quando foi descoberto todos esses mecanismos de evasão do câncer, de causar imunossupressão, de causar angiogênese, do próprio sistema imune estar contribuindo com as espécies reativas de oxigênio para causar mutações no DNA e, de repente, causar metástase daquele câncer, né, por indução de mutação. Então, houve um bloqueio, né? A ciência pensa em terapias que causem bloqueio dessas vias imunossupressoras, que se chama via do CTLA4 e a via da PDL1, para você causar um bloqueio nesse processo inflamatório, né, modulado, regido, né, pelos macrófagos 2, pelas células Treg, né? Então, impedir a ação dessa determinada resposta inflamatória, né? E induzir, através, por exemplo, de enxertos de bactérias, como já houve em experimentos, induzir a quebra da tolerância imunológica, né? A respeito de um tumor, né? Para um tumor, como ele causa tolerância imunológica. Hoje em dia, as terapêuticas também pensam na quebra dessa tolerância imunológica, né?
A imunoterapia são abordagens de imunoterapia passiva, né, que inclui a administração de anticorpos antitumorais, anticorpos conjugados com fármacos tóxicos, né, imunotoxinas e células T reativas e células NK isoladas de pacientes e propagadas em cultura, até nesse documentário que eu recomendo a vocês, né? O Imperador de Todos os Males, existe ali, faz em cultura a multiplicação de certas células do sistema imune para depois você transferir para um paciente e aquela célula combater aquele determinado tipo de tumor. Então, uma nova abordagem promissora é a transferência adaptativa de células T transfectadas para expressar receptores de antígenos quiméricos específicos para os antígenos tumorais, que reconheçam e combatam, né? Então, as dinâmicas das terapêuticas atuais contra o câncer usa diversos tipos de mecanismos, inclusive quimioterapia, radioterapia e a imunoterapia juntas, para tentar evitar que ele venha a ter mutações e escapes. Então, é uma corrida contra o tempo, contra ele conseguir, através da seleção natural darwinista, né, através da pressão seletiva, isso que é interessante, porque muita gente diz assim, hoje em dia a gente vive num mundo tão tecnológico que Darwin, a gente tem remédio para tudo. Não, gente, o Darwin, se há uma verdade universal, é que a seleção natural sempre vai prevalecer em tudo. Tudo. Você pode criar seres humanos super inteligentes em laboratório. A seleção natural, ela vai, de alguma forma, atuar. A pressão seletiva ambiental sempre vai atuar. Sempre vai atuar a nível micro e a nível macro e até em termos de ciências humanas, em termos de sociedade, ela atua também. Então, eu acho que essa aula é para você pensar nisso, é para você pensar como nós estamos sendo sempre dominados pela pressão seletiva, pela pressão do meio, em todas as áreas da nossa vida, e até entre o câncer e o sistema imunológico. Obrigada.